Estamos de volta com o programa Ação Nacional e nós estamos aqui falando hoje sobre a importância da mulher na história do Brasil, do país, né? Estou aqui conversando com a professora Eliane Navarro, ela que é professora de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Bom, professora, fazer uma pergunta aqui até às vezes um pouco estranha ou meio constrangedora, mas vamos lá, né? Há casos em pessoas maldosas que falam que tal mulher, né, chegou até uma posição muito importante no seu trabalho graças a atributos físicos, né? Você acha que esse preconceito força a mulher a ter que lutar muito mais para chegar a um nível alto, para chegar aí a uma posição importante num cargo de uma empresa, por exemplo? Nossa, isso é algo extremamente machista, é extremamente complicado. Por quê? Porque eu acho que existe uma disputa muito grande no mercado de trabalho. E existe algo que está aí um pouco relacionado, e eu acho que isso é uma coisa que tem-se que pensar muito, é que, de alguma forma, a concorrência, seja ela qual for, dificulta a permanência no mercado de trabalho. Os homens, muitas vezes, se sentem ameaçados pela concorrência das mulheres. E, nesse momento, eles usam uma ferramenta que é muito baixa, que é falar, olha, as mulheres conseguem isso por conta de ter obtido algum tipo de vantagem, ou por ser bonita, ou por ser sedutora, ou qualquer coisa que o valha. E isso é extremamente complicado. Por quê? Porque é uma forma de você rebaixar o seu concorrente. Então, no momento que você fala isso, você coloca o seu concorrente, você tenta eliminar o seu adversário por meio de um argumento totalmente espúrio, né? Você não fala isso em relação a um outro homem, quando você perde o posto em relação para um outro homem, mas se você perde para uma mulher, você tenta denegrir a imagem dela e usando de uma forma baixa. Então, isso para a mulher é muito complicado, porque você chega no ambiente de trabalho, você já sabe que você vai se deparar com esse tipo de argumento muitas vezes. E como vencer isso é algo que é extremamente complicado, porque o tempo todo a mulher ela precisa estar se munindo de ferramentas que possam comprovar que ela foi vítima de algum assédio. Não um assédio sexual, mas um assédio moral, porque isso é um assédio moral. Alguém falar que você só conseguiu por causa do seu atributo físico ou porque você só está indo, isso não é verdade. Então, é bastante complicado, o que coloca o desafio no mercado de trabalho muito maior, né? A senhora acha que o Brasil é um país machista? Sim, extremamente machista. Extremamente machista e muitas vezes, né, há algo que perpetua um pouco essa questão, é que nós vemos algumas mulheres que de alguma forma ganham a sua... trabalham a partir dos seus atributos físicos. Se colocam algumas propagandas, algumas situações onde elas vendem o seu corpo, não vendem sexualmente, mas vendem a sua beleza para vender um determinado produto e tudo mais. E isso, de alguma forma, retroalimenta essa cultura machista. É daí que começa a alimentar essa cultura machista? Exatamente. Então. Só que ela tem o direito, se ela quer aparecer de biquíni vendendo uma cerveja ou numa propaganda de um carro, ou qualquer coisa que o valha, está honestamente, ela está ganhando o dinheiro dela honestamente, mas isso retroalimenta essa cultura da mulher objeto, ela se coloca nessa posição de objeto. Aí muitos falam, não, a mulher tem que se dar o respeito. Eu não sei se é uma questão, eu acho que você tem que respeitar uma pessoa que está trabalhando, né? Eu já vi dizer, mas a mulher também tem que cumprir o seu papel. Tem que cumprir o seu papel, mas de novo, estamos fixa. definindo papéis, porque se aparece um rapaz de sunga fazendo uma propaganda, ninguém vai falar que ele está vendendo no corpo dele. Então, é uma coisa que acaba retomando aquela ideia moralista. Então, a mulher tem que se dar o respeito. Aí volta aquela ideia das nossas avós. Como é que é? Eu prendo o meu gado... eu não me lembro como é que é o ditado. Mas é uma coisa do eu solto o meu gado, quem quiser que segure, né? Mas, assim, é o tempo todo a responsabilidade está sempre em cima da mulher, né?
Sim. Bom, vamos discutir aqui um pouquinho esses números. Eu preciso aqui ler um pouquinho para vocês, porque são dados bem complexos. Nos últimos 2 anos, a proporção de mulheres empreendedoras que são chefes de domicílio passou de 38% para 45%. Como o avanço, a atividade empreendedora passou a conferir às donas de negócio a principal posição em casa, superando o percentual de mulheres na condição de cônjuge. Essa posição caiu de 49% para 41% nos últimos anos, conforme constatou o relatório especial produzido pelo SEBRAE. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho esses números. Olha, eu acho que esses números refletem muito essa mudança da situação da mulher, né? O que esse número fala, né? Mulheres que passaram a ser chefes de domicílio passou de 38% a 45%. Nós temos aí 2 situações muito claras. Primeiro, é a mulher que de alguma forma, ela é abandonada pelo marido. Então, nós temos aí uma grande camada da população de baixa renda, que casa, separa e fica numa situação de virar chefe de domicílio. Tem também nas rendas mais elevadas, mas pensando nesse grosso dessa população, o que acontecia muitas vezes com as famílias de baixa renda? A mulher se separava ou era abandonada pelo aquele marido, procurava um outro casamento, uma outra situação na qual ela pudesse de novo ocupar aquele papel. E, de repente, hoje nós estamos vendo as mulheres tomando uma decisão de emancipação. Que decisão é essa? Eu prefiro não ter um marido e tentar seguir a minha vida. Então, elas se tornam chefes de família, ou seja, são elas cuidando dos seus próprios filhos, né? E, ao mesmo tempo, o que favorece também? Essas oportunidades de microcrédito, não sei o quê, isso vai permitindo que essas mulheres passem a ter um pequeno empreendimento em casa. O que é esse pequeno empreendimento? Não vamos imaginar que é um grande negócio, mas ela começa a dar conta de ter um negócio de salgadinho, de roupa, de salão de beleza, e isso vai dando uma emancipação para ela, que é algo importante diante dessa estrutura mais opressora que ela vivia em família. E, ao mesmo tempo, permite que elas muitas vezes estejam na própria casa, cuidando um pouco, dando uma assistência maior aos filhos, tendo uma dinâmica familiar um pouco mais integrada do que se elas precisassem ir para o mercado de trabalho e tudo mais. Então, esses empreendimentos que começam a aparecer, ou essas mulheres empreendedoras, principalmente quando se pensa em casa, numa estrutura como essa, acaba tendo essa dimensão social que reflete aí um empoderamento feminino, né? Que é o que é falar, olha, eu não quero viver de novo uma relação opressora ou casar com uma pessoa que não dá conta dos filhos que eu possa ter tido do primeiro casamento, eu vou tentar cuidar da minha vida. Então, é muito normal que a gente encontre um grande grupo de mulheres, né, de famílias chefiadas por mulheres que têm esse perfil. É claro que nas rendas mais altas, essa característica é um pouco diferente, mas são mulheres que buscam de novo uma emancipação através de um pequeno empreendimento ou buscam uma outra forma de inserção no mercado de trabalho. A senhora falou de mulheres, né, que às vezes têm a renda maior do que o marido dentro de casa. Isso é um fato interessante, porque o que gera isso daí, né? Porque para a pessoa, né, falar, olha, a mulher ganha mais do que o homem. Nossa, isso é extremamente desafiador, voltando àquela cultura, né? Até que ponto nós estamos criando homens que são capazes de ver a mulher tendo uma renda maior do que a deles, né? Até que ponto isso não fere a masculinidade dele. E aí, nesse sentido, a gente tem que voltar para a questão mais psicológica da relação do que propriamente a existência de mulheres sendo capazes ou não de ter uma renda mais alta do que o marido, né? Isso pensando que a família ainda está estruturada. Mas aí é curioso, de novo a gente volta à ideia machista, né? Quando você tem o homem e a mulher, normalmente é classificado como sendo chefe de família o homem. Dificilmente, ainda que na renda a mulher ganhe um pouco mais, se classifica aí, o critério renda seria, claro, o critério de dizer quem é o chefe da família, mas o homem ele assume essa posição.
porque Sim. ainda tem essa questão machista, né? Então, por mais que a mulher eventualmente saiba que ela ganha mais do que o homem, ela fala, não, quem é o chefe da família? É o marido. Né? Tem essa ideia de... A construção, quando a gente tem mulheres chefes de família, você pode ter certeza que são famílias chefiadas por mulheres, porque não tem o homem, não tem o cônjuge. Bom, vamos continuar aqui com outros números, tá, gente? 3 em cada 10 pessoas no Brasil, ou seja, 27%, admite que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. Mostram dados aí da pesquisa publicada pela Ipsos, é isso, né? Ipsos. É isso mesmo? Então, é exatamente isso, né? É uma dificuldade enorme, principalmente no espaço do trabalho. Eu acho que volta àquela ideia que a gente falou já inicialmente. Nesse espaço de trabalho é muito difícil quando você tenha um homem chefiado por uma mulher. É como se ele estivesse perdendo o espaço que ele conquistou, ou que ele acha que é dele, né? Porque até então o reino da casa era da mulher, e o reino do trabalho era dele, né? E aí você começa a inverter, então é difícil ter, tanto é que é difícil a gente encontrar cargos de chefia de mulheres. Eu acho que as mulheres estão buscando isso também, mas não é fácil. Elas encontram toda sorte de dificuldades para galgar em empresas, estágios mais elevados. É muito mais comum, é o diretor, é o gerente, é o chefe ser do sexo masculino. Mesmo que tenha uma qualificação maior, elevada. Às vezes até mais elevada. Até mais elevada, porque muitas vezes esses processos seletivos vão levar em consideração que, não, ela pode, de novo, lembra aquela ideia de cuidar da casa, cuidar dos filhos, a ideia de cuidar da reprodução da família, fala, não, eu não vou contratar uma mulher porque se o filho tiver febre, ela vai ter que ficar com o filho. Então, quem é que vai cuidar da empresa? O homem vai, né? Se tiver uma situação de... porque a mulher, ela acaba assumindo esse cuidado da casa e da família e muita gente fala, não, talvez isso possa... Há um preconceito, né? Talvez isso possa prejudicar a atividade de chefia que ela vai desempenhar. Ou pode... Então, na dúvida, vamos botar um homem para ser o chefe. E se acaba que esses processos seletivos acabam privilegiando o sexo masculino. Sim. Infelizmente. Infelizmente, realmente. Bom, gente, isso é a Programação Nacional que eu preciso ir para um rápido intervalo e volta já.